Olá a todos os obreiros, aos bispos, pastores, auxiliares que nos acompanham agora aí na sua igreja. Vamos dar continuidade à nossa meditação na primeira epístola de João, capítulo 4. Hoje vamos meditar no versículo 7, 8 e 9. Se possível, por favor, feche os seus olhos, levante a sua cabeça, respire profundo e que toda dor, cansaço, mal-estar, aborrecimento, os contratempos, as perseguições e tudo aquilo que de alguma forma está tentando desviar o seu foco do mais importante, que é a sua alma, a sua salvação, o altar, a obra de Deus, que este mal psicológico, espiritual, físico, saia! E que você receba a saúde para dar o melhor em tudo o que fazemos, meu Pai, para Ti, pois queremos exalar o Teu bom perfume, Jesus, através do nosso caráter e, consequentemente, através do trabalho que executamos. Vejam os homens que o Senhor é o nosso Pai e seja o Senhor glorificado como o único e verdadeiro Deus. Toma em Tuas mãos esta reunião de obreiros, pois eu entrego a todos nós, Teus servos, nas Tuas mãos, aos Teus cuidados. Amém. Que Deus fale a cada um de nós, pois Ele abre agora o seu entendimento, o meu, para que possamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade e assim sejamos o aroma, o bom perfume de Cristo, exalando assim o aroma do Senhor Jesus por meio da fé, da justiça e da misericórdia. No versículo 7 do capítulo 4 da primeira epístola de João, dando continuidade à nossa meditação, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Esse amor aqui é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é fidelidade, o Espírito de Deus é sacrifício, o Espírito de Deus é serviço, porque Deus nos amou, enviou o seu Filho unigênito para dar a vida por mim e por você. Foi fiel até a morte, foi humilde, serviu. O amor de Deus não é um sentimento, é a entrega, é o sacrifício, é a fidelidade, é a obediência, é a humildade de acatar a ordem do Pai, do Senhor a quem servimos, crendo que é a melhor e que de fato é. Então quando ele fala, olha, amados, a gente foi amado. Então se eu fui amado, eu sei o que é amor. Eu sei que também tenho que amar, sacrificar, confiar, acatar, obedecer. E então, diz aí, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O contrário, o egoísmo, o orgulho, a desobediência, a inlealdade, a infidelidade, a ingratidão é do diabo. Se o amor é de Deus, o ódio é do diabo. E ele diz, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quer dizer, quem é fiel, quem é humilde, quem é obediente, quem sacrifica para fazer a vontade do Pai, esse exala o bom perfume de Cristo e o Pai é visto nele, não pelo que faz, mas pelo caráter de lealdade, de fidelidade, de integridade, de justiça. Por isso, ele logo no versículo seguinte diz, aquele que não ama, olha só, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu sinto gozo na minha alma, no meu espírito, porque eu conheço a Deus. E o conheço não por ter ouvido falar, não por ter tido uma experiência com o seu poder quando fui curado, liberto, abençoado, em família. Não, eu o conheço porque eu recebi o seu espírito, a sua mente, a mente de Cristo em mim, fez com que eu então entendesse o que é o amor, que é a fidelidade, que é o sacrifício, que é a confiança, que é a lealdade, a gratidão, a dependência dele, que é valorizar o próximo, independentemente da sua nacionalidade, do seu nível cultural, social, porque para Deus todos somos importantes. No mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos, há famosos e anônimos, há ricos e pobres, mas para Deus existe apenas duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos, né? Os que ainda não o conhecem, que são as criaturas, e os filhos. E quem é filho tem a mente dele.
e exala o seu perfume por meio do seu caráter de fé, de justiça, de misericórdia, de humildade, de obediência, de lealdade. E por isso que ele fala, olha, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a pessoa que é rebelde, a pessoa que é indisciplinada, a pessoa que é desobediente, que é ingrata, a pessoa que quer impor a sua vontade. Imagine um servo querer impor a sua vontade ao Senhor. Quero servir assim, eu sou assim. Imagine um servo escolher como vai servir. O servo não escolhe. O servo já diz, obedece com alegria, com amor, porque Deus é amor. Foi isso que ele fez. Ele não escolheu a quem ele ia servir. Jesus serviu a todos, inclusive aqueles a quem ele sabia que iria lhe trair, lhe abandonar, lhe condenar injustamente e matá-lo. Ele serviu a todos eles. Ensinou, ele exortou, ele disciplinou, ele fez todo o trabalho e deu, por último, a vida por todos nós. Não só pelos que iriam crer nele, mas também por aqueles que iriam rejeitá-lo, mas nunca poderiam e nunca poderão dizer, eu não tive a minha oportunidade. Então, você como eu, nunca poderemos dizer, eu não tive a oportunidade de aprender, de ser disciplinado, exortado, motivado, instruído. Não, todos nós temos sido porque Deus, o Espírito de Deus, que é amor, entrega, sacrifício, dedicação, lealdade, obediência, está em nós. E quem não tem esse Espírito, então não aceita a disciplina, não aceita a ordem, não aceita o sacrifício, não aceita a obediência, não aceita a misericórdia, não aceita a justiça e quer impor a sua vontade. Ah, que eu sou assim, que eu gosto assim, e aí não pode ser servo, porque o servo, ele tem o eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Em que eu tenho que mudar? Em que eu posso melhorar? Usa-me, gasta-me, e Deus então se encarrega de capacitar o seu servo, de usá-lo como Ele quer, onde Ele quiser. E ele vai no versículo 10, diz, no versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, referindo-se a Jesus, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Hoje eu vivo para Jesus, para que, diz aqui, olha, por ele vivamos. Vamos viver por ele. Vivemos por ele e para ele. Ele nos deu vida, nos perdoando, nos libertando, nos transformando e nos salvando. Agora eu devo viver para ele. Não para satisfazer os meus desejos pessoais, sonhos pessoais, não para o meu bel prazer. Eu faço a obra, sirvo a Deus porque eu o amo, eu o conheço. E quero que outras pessoas também o conheçam e o amem. E o sirva consequentemente, seja como membro, seja como um evangelista, como um obreiro ou uma futura esposa de pastor ou pastor. Isso é Deus que vai decidir como, quando e onde é Ele. Mas eu quero exalar este perfume de Cristo para que outras pessoas, a exemplo de Jesus que exalou o perfume quando Ele foi exprimido, quando Ele foi moído, quando Ele foi sacrificado, contrariado, sendo levado ao Calvário injustamente para morrer em meu lugar, em seu lugar, foi agradável a Deus, porque Ele, mesmo sentindo a dor de levar sobre si os nossos pecados, Ele não desobedeceu o Pai. Ele não duvidou do plano divino. Ele não fugiu. Ele não assumiu a posição de Senhor, mas Ele se manteve na posição de servo. E mesmo não tendo pecado, não tendo sido injusto, não ter enganado a ninguém, Ele se manteve como sacrifício vivo e isso agradou o Pai. Por quê? Porque o Pai viu a mim. Diga, o Pai viu a mim. Repita, por favor, obreiro, colaborador. O Pai viu a mim. Foi por isso que Jesus, Ele permaneceu fiel ao Pai e à missão até o fim. E é o que você e eu temos que fazer, permanecer fiel ao Pai e à missão que Deus nos confiou de servi-lo como esta fragrância, este perfume, aonde nós, para exalarmos este perfume, somos pressionados, são problemas pessoais, são perseguições, são contratempos, são injustiças, são situações desagradáveis que a gente enfrenta em casa,
no trabalho, na obra, na sociedade, mas nada disso é para a gente exalar um mau cheiro, não. Não é para a gente murmurar, não é para a gente blasfemar, não é para a gente se rebelar, não é para a gente jogar toalha, não é para a gente buscar um bode expiatório e culpar o pastor, outro obreiro, um membro, um familiar. Não, não, não. É para a gente olhar para a gente e exalar. Estou exalando o perfume de Cristo ou estou exalando o mau cheiro? Se a gente exala o mau cheiro, murmurando, duvidando, renegando, blasfemando, desertando, aí é porque o amor não está em nós, o Pai não está em nós. Está aqui, ele diz, olha, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiação pelos nossos pecados. Quer dizer, hoje eu amo a Deus porque Deus me amou primeiro. Para que amanhã outras pessoas venham a conhecer a Deus e amá-lo, eu tenho que amar estas pessoas, olhar o lado bom, crer e ajudar estas pessoas. Da importância de você e eu recebermos as pessoas sempre com fé. Quando a gente recebe as pessoas na igreja, independente da idade, do seu nível social, da sua classe social, a gente recebe com fé, a gente recebe com um sorriso. Quando a gente olha para a pessoa, a gente vê a alma, a gente valoriza a alma de alguém, seja de uma criança, seja de um adolescente, seja de um adulto, de um idoso, seja de um famoso ou de um anônimo, de um rico ou de um pobre, não há acepção. A gente olha como Deus olha, a gente olha com fé, a gente recebe a pessoa com um sorriso, com paciência. A pessoa se levanta durante a reunião chateada ou passando mal, eu não fico indiferente, eu acompanho aquela pessoa e pergunto: eu posso lhe ajudar em algo? Está sentindo-se bem? A senhora vai se ausentar? Eu vou embora, eu vou trabalhar, eu tenho que sair. Então deixe-me fazer uma oração pelo Senhor. Esses detalhes fazem toda a diferença. Durante a reunião você vê que a pessoa está passando mal, a pessoa não está entendendo, a pessoa está distraída. Então durante a oração você se aproxima, olha nos olhos da pessoa: eu quero lhe ajudar, em que eu posso lhe ajudar? Ministra a libertação, ajuda a pessoa, quer dizer, você vai além. Você está sendo esta fragrância, obreiro. Nós somos a fragrância. Se temos o Espírito Santo, nós somos esta fragrância. Então, não abra mão desses detalhes. Não ignore a pessoa porque é antiga de igreja e sempre está tendo problemas com membros, com obreiros e até com pastores, que você vai ignorá-lo. Você não vai ficar dando o seu ombro para ninguém chorar, porque nem isso Deus fez com Jesus quando lá no Getsemane transpirou sangue, chorou, lágrimas de sangue. Deus enviou um anjo para fortalecê-lo, e esse é meu trabalho, é o seu trabalho, fortalecer as pessoas com uma palavra, com um gesto, com uma atitude de misericórdia, de fé, de compaixão. É o que está escrito aqui, e eu aceito estas palavras. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Bem, uma boa continuação de reunião aí com o bispo, o pastor, o auxiliar, aí na sua igreja, e nos veremos brevemente na iurte ou nas nuvens.